Olá, vamos falar um pouquinho mais hoje do sétimo capítulo da segunda parte lá do Paulo Estevão, um capítulo denso, tem um monte de informação. Hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre as experiências de Paulo lá em Corinto, né? Conforme ele vai construindo a igreja ali, ele vai se utilizando do modelo daquilo que ele viveu lá em Antioquia. Então, há fenômenos mediúnicos muito significativos, né, acontecendo ali. E aí a gente entende melhor lá aquela frase, por exemplo, que está lá na primeira carta aos Coríntios, em que ele diz: ainda que eu fale a língua dos homens, né, e fale a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Porque há fenômenos, né, de voz direta, essa mediunidade ostensiva. Por isso que as pessoas falam em outras línguas, né? E a questão do amor é algo muito importante, né? Quando a gente pensa em Corinto, é lá, né, que viveu Abigail, é lá que está Áquila e Prisca coordenando, né, principalmente nesse momento, essa igreja de Corinto, as ações, o serviço evangélico, e eles são um modelo, né, de amor fraternal. Ao mesmo tempo, né, a gente pode lembrar lá do comecinho do livro, quando Emmanuel nos conta que Corinto é um lugar de muita diversidade cultural, de muita liberdade e libertinagem, né? Por isso que essas palavras sobre o amor são tão tocantes, né? Quando Paulo se dirige aos coríntios. Mas claro que há outros problemas que aparecem nas duas cartas aos coríntios que a gente tem, né, no Novo Testamento. Muitas cartas se perderam, dá para perceber isso, né? Não é fácil entender muito bem os seus contextos, porque elas são respostas, né? A gente não tem, digamos assim, as perguntas, os questionamentos, os problemas, mas dá para fazer trazer algumas hipóteses, né? Então, ali mesmo, Emmanuel já conta que já estava tendo, mesmo quando Paulo estava ali, alguns problemas de interpretação, algumas dúvidas, alguns conflitos que se resolviam, né, com a presença do Paulo, com os esclarecimentos que ele vai fazendo. Bom, depois de 1 ano e meio ali de trabalho intenso, ele vai ser perseguido, vai ser preso, né, e aí a gente vê uma cena que, a meu ver, não consigo achar outra palavra, é constrangedor. É constrangedora essa cena, né, porque Paulo vai ser denunciado pelos judeus, né, perseguido, e ele vai ser primeiro preso, açoitado, e depois é que o juiz, né, que resolve essas questões, pessoa que representa o poder público ali em Corinto, chamado Júlio Galho, depois é que ele vai vai ouvir as duas partes, como era a tradição na época, né, pelo poder local. Mas antes disso, então ele é açoitado e ele tem o seu primeiro grande êxtase. E é isso que eu acho constrangedor, acho difícil da gente entender, né? Como que alguém que está sendo agredido, né, sendo açoitado injustamente, pode encontrar, né, nesse sofrimento físico tão forte um êxtase, mas Paulo consegue, por causa de toda a sua trajetória. E Emmanuel nos explica um pouco, ele diz: Paulo encontrou uma paz interior. Até o Paulo ficou surpreso com a grande calma com que ele vivencia aquela cena. Então ele conseguiu uma paz interior tão grande que ele se viu nos braços de Jesus, né? E após isso, inclusive, ele dorme, né? Esse é um êxtase, né? Bom, depois disso, tem essa cena com o Júnior Galho, em que ele ouve as duas partes. Ele ouve primeiro os judeus, né, quem está ali representando os judeus, toda essa crítica feroz ao cristianismo é um judeu chamado Sóstenes. Depois, quem faz a defesa de Paulo, não tem ninguém ali da igreja, é um grego, né, um grande apoiador da igreja, um grande amigo de Paulo, que é o Tito Justo. E aí o juiz então entende que Paulo só está fazendo bem, né, junto com os cristãos, ajudando as pessoas mais pobres, os doentes, curando. Então ele falou, não tem mal nenhum aí, não tem porquê, né, ser uma questão de justiça. Então ele libera Paulo. Só que aí há um grande conflito, tá super bem descrito lá em Atos dos Apóstolos essa cena também. Há um conflito entre os gregos, simpatizantes de Paulo, que de alguma forma talvez até já se chamem de cristãos, e os judeus. E aqui acho que tem uma cena importante, porque nesse momento em que há esse conflito,
o Tito Justo pede a intervenção do Júlio Galho, né, assim, que é a pessoa do poder, né, porque o Sóstenes está sendo agredido. E ele fica indiferente, fala, não, os judeus estão acostumados com isso. Então, esse juiz que foi justo, ele acaba sendo indiferente à dor do outro, porque ele foi agredido, estava sendo agredido e estava ali com risco de vida, né? Uma multidão contra uma pessoa. E aí Paulo intervém, né? Então, a gente percebe que tanto a indiferença ainda não é, né, o amor, óbvio, quanto essa simpatia pelo cristianismo, sem a compreensão de que o amor fraternal é o grande centro da nossa vida, também significa que a gente ainda não aprendeu uma lição, né? E isso combina, né, um pouco com as duas cartas aos Coríntios, mas principalmente aquela mais famosa que tem, né, essas frases sobre o amor, né? Me lembro anos atrás, né, de uma reflexão sobre a questão de tradução. Será que a melhor palavra é caridade, não amor? Porque às vezes a gente tem dificuldade de entender o que é o amor, né? Mas aqui tá claro que é. Que amor é esse? É o amor fraternal, né? Não interessa. Claro que o amor sexual, o amor que envolve um relacionamento de casal, pode ser também, né? É uma expressão, pode ser uma expressão de amor fraternal. Mas é o amor fraternal que move o mundo. É isso, essa é a mensagem. Só que muitas vezes a gente não percebe. A gente escolhe a indiferença ou a agressividade. Ainda que seja por um bem, né? Ainda que seja tocado por uma verdade maior, a gente ainda não deixou realmente essa verdade transformar as nossas ações, né? E acho que mais uma vez, Paulo, que conseguiu aprender essa lição em uma vida só, a gente está levando vidas e vidas, dezenas de vidas, para entender que o único caminho é o amor, né? Então, se a gente vai lá no Coríntios 12, a gente se inunda com essas palavras, percebendo que cenas, né, estiveram provavelmente na mente de Paulo ao escrevê-los, né? Ele não estava mais em Coríntios, mas ele está se dirigindo para esse grupo de pessoas. Mas a gente fala mais sobre o capítulo 7 na semana que vem. Até mais!